E o podcast Paraná tem a satisfação de receber aqui Alfredo Kiefer, Rafael Greca, Souza, presidente do MDB, para uma discussão sobre o futuro do Paraná. E aí eu quero começar já com o Alfredo. Qual é a perspectiva para essa caminhada de 2026, Alfredo? Bem, eu queria primeiro dizer que eu estou muito motivado, entusiasmado com a candidatura do Rafael Greca. A minha história política, ela sempre preconizou competência, qualidade, capacidade de direção, de gestão, e eu estou absolutamente convencido que o prefeito Rafael Greca, de 3 mandatos, não tem ninguém melhor do que ele para ser o gestor, o administrador e o governador do estado do Paraná. Greca, a experiência política não falta aqui nessa mesa, né? O que um bom governador espera de um bom deputado federal? Que não sucumba ao colapso de inteligência que está acontecendo em Brasília. A ideologia está colapsando a capacidade de pensar de muitos dos nossos parlamentares. Homens como o Alfredo Kiefer, que tem uma trajetória de bem realizado para o povo, para a terra e para a gente do Paraná. Homens como o Sérgio Souza, que já foi presidente da bancada ruralista e é um dos maiores interlocutores do agronegócio. Não podem ser escondidos, abafados, obnubilados por interesses espúrios, contrários, às vezes, até à grandeza do Brasil. A ideologia também é uma espécie de ópio que cega as pessoas, é um narcótico, porque quando as pessoas passam a pensar eu sou um defensor só do capital, o outro lado pensa, eu sou um defensor só das bandeiras populistas ou da concessão só de direitos à população, esquecendo os deveres, nós perdemos o equilíbrio e daí não conseguimos achar um rumo. Então, por exemplo, o leilão da malha ferroviária que vai acontecer o ano que vem e as audiências que estão acontecendo por todo o país, elas não podem contemplar uma malha ferroviária para o Paraná que foi sonhada pela princesa Isabel, que tem 150 anos, que foi desenhada pelos engenheiros Rebouças, pelo engenheiro Lang e pelo engenheiro Teixeira Soares em 1876. O desenho da Ferroeste é de 1876. E ainda era melhor do que o que fizeram depois, porque a Ferroeste daquele tempo chegava em Guaíra. Era mais inteligente do que temos hoje. E talvez até Dom Pedro II pensava, avançaria até Maracaju, até o Mato Grosso. Pensar grande é muito importante. E os 2 pré-candidatos a deputados federais que presidem, um a Frente Solidariedade, outro o MDB Velho de Guerra, são 2 intérpretes das raízes do Brasil e das esperanças do Brasil. Já vamos colocar assim, quase que um apagão mesmo em Brasília, nesse sentido que o Greca acabou de falar? Veja assim, eu já estou lá há 3 mandatos na Câmara e já passei pelo Senado 3 anos. O Alfredo já esteve comigo um bom período e ele sabe que Brasília funciona na vontade, é uma ditadura dos líderes e é uma vontade de preencher espaços. Se você não preencher os espaços, se você não ocupar os espaços nas lideranças, nas comissões, na mesa, você fica fora das discussões daquilo que vai ser votado e aprovado. Você apenas aperta botão, sim ou não, e na maioria das vezes não sabe o que significa o sim e nem sabe o que significa o não. E nem pensa. Não pensa, é orientado
É uma máquina que diz lá no painel, alguém orientou dizendo, olha, você vai votar desta forma. E a pessoa vai lá, e hoje até no aplicativo, e faz isso, né? Então, qual que é o grande desafio que nós temos? É fazer com que essas pessoas que vivem disso aqui e fazem um discurso único por semana na tribuna e espalha nas suas redes durante a semana toda, e não participa das discussões, não faz a articulação para formar as leis e os projetos. Ouvir as partes, né? Isso. E assim, esse é o grande desafio. E quanto mais há pessoas de tribuna tão somente, ou pessoas que só apertam o botão, mais manipulação do sistema existe. Porque menos acaba decidindo pela maioria do país. É uma arte estar no Congresso Nacional. Hoje eu sou o representante do MDB na mesa. Uma arte e uma luta. Preencher, chegar a isso, o Alfredo sabe muito bem. Você presidir uma comissão, liderar uma bancada ruralista, você estar na mesa diretora da Câmara dos Deputados, demora para você construir uma situação dentro do próprio partido e dentro do Congresso para conseguir os votos para isso. Mas eu penso assim, hoje, na fala do Rafael, que a gente percebe, nós precisamos conscientizar a sociedade. Eu tenho um projeto, Rafael, de 2012, eu queria que fosse o número 1 do Senado em 2012. Mas a Ana Amélia foi mais ágil do que eu e ela apresentou um outro projeto, foi o número 1, o meu foi o número 2, de 2012, que reorganiza o currículo escolar para colocar algumas disciplinas no currículo, por exemplo, como cidadania, moral e ética, ética social e política, dividindo isso no ensino médio e no ensino fundamental. Por quê? Cidadania, porque as pessoas perderam essa noção do civismo. Do dever e do direito. Com todo o respeito àqueles que protegem os animais, como eu, mas se tiver um cachorrinho passando uma rua, as pessoas freiam, o carro bate na traseira do outro e todo mundo se pede desculpa, olha, salvamos uma vida. Mas se for um ser humano, se for um idoso, xinga, buzina, então se perdeu isso. E a escola está no tempo de ensinar um pouco disso. Esse é um dever da família? É sim um dever da família. Só que o pai levanta de madrugada, não vê o filho acordar, chega em casa, o filho está dormindo e vira um pai de final de semana. E na grande massa, principalmente da periferia, chega no final de semana, o pai está cansado, ele quer tomar uma cervejinha, toma umas demais, vai deitar no sofá e também não tem o diálogo com a família. E por que ensinar política, Rafael? Nas escolas, mas não a política ideológica, a política de saber o que é que faz um prefeito. O que faz um deputado federal? Qual é a função de um vereador? O que é a função da representação? O que significa a representação no Congresso Nacional das causas das pessoas? É isso. Então, assim, eu enxergo um Brasil muito dividido, enxergo uma eleição muito polarizada, e provavelmente será um segundo turno entre os dois que têm a maior intenção de votos, mas eu enxergo uma eleição muito aberta no estado do Paraná, por isso que o MDB trouxe o Rafael, que retorna ao partido, porque nós não queríamos qualquer candidato, não queríamos sentar numa mesa de negociação, nós precisamos entregar um projeto para o estado do Paraná nesse resgate da esperança das pessoas que venham a sentir de fato o que é ter um governo voltado para elas, e é o Rafael. Paraná Potência é o nome do meu plano de governo, para cuidar das pessoas. Paraná Potência para cuidar das pessoas. E ouvindo o Sérgio falar, eu me lembrei que muitos dos nossos deputados federais e até estaduais são deputados tiktokers. Eles só servem pelo que causam na internet. E daí, como é que nós vamos abrir mão, por exemplo, trocar por um tiktoker, um piá que só sabe, ou um piá, uma moça que só sabe causar na internet, um deputado da experiência do Alfredo Kasser ou do Sérgio Souza. Então, o povo precisa pensar. O colapso da inteligência não pode também ser das pessoas. Elas precisam pensar. E pensar no seu voto. Eu não estou dizendo para votar na direita ou na esquerda, estou dizendo para votar de acordo com o seu sentimento e a sua vontade e o seu livre-arbítrio.
E eu quero ser um candidato dos homens livres, das mulheres livres. Eu não quero ser candidato de uma causa, não sou candidato do Rueda, não sou do Ricardo Barros, não sou do Ratinho. Eu sou candidato de quem quer pensar o futuro do Paraná. Por exemplo, em Cascavel, eu quero ser o candidato do agro, mas também quero ser o candidato do Hospital de Queimados, que vocês há tanto tempo pedem e ainda não têm. E houve o episódio da menina Juliana, que todos vocês conhecem. Além de conscientizar, ou para conscientizar, é preciso formar e informar, né? Como é que vamos envolver a população, o eleitor, a pessoa, nesse processo de, não só de renovação, mas de transformação, não só da cidade, desenvolvimento, mas da política em si? Eu vejo que a consciência do eleitor do estado do Paraná saberá distinguir bem quem é quem e apontar para quem tem experiência administrativa, como o prefeito Greca, por 12 anos, que sabe das necessidades do estado do Paraná, sabe que tem que ainda focar no agro, que é o motor do desenvolvimento, buscar industrialização, mas tantos outros projetos na linha social que são necessárias, né? A saúde, a educação. Eu acho que a sociedade ela ainda está muito polarizada. Ela é contra a esquerda ou ela é contra a direita. Ela ainda não identificou de que uma terceira via unificaria o país. E, infelizmente, o modelo que se desenhou político para essas eleições, ela não deixou entrar um terceiro candidato com viabilidade eleitoral. Tanto as forças da esquerda quanto as forças da direita impediram isso. Nós poderíamos ter um Tarcísio, candidato a presidente da República, poderíamos ter um Ratinho, candidato a presidente da República, mas ambos não saíram, não se licenciaram, não renunciaram, então não podemos mais. E podíamos ter até a Tereza Cristina. Essa ainda podemos. A Tereza Cristina? Sim. Ainda é possível, né? Ainda podemos, que ela está lá ela é senadora, né? Agora, aqui no Paraná, essa polarização, eu não vejo. Eu sei que nós temos um candidato que está ligado à extrema-direita e temos um candidato ligado à esquerda, né? Mas a sociedade paranaense, eu acho que ela está muito mais liberta. Alguns vão votar porque o número do candidato da direita identifica o número do candidato presidencial. Alguns vão votar porque o número do candidato da esquerda identifica um extremismo também, o número do presidente da República, né? Alguns vão, nós sabemos disso, de cima a baixo, vão apertar o mesmo número, né? Mas a grande maioria da sociedade do Paraná, ela pensa assim, eu preciso eleger um governador que vai cuidar de mim, da minha cidade, do meu estado. E esse debate é onde o Rafael vai travar. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, de longe, o Rafael é o mais preparado para governar esse estado intelectualmente e com capacidade de fazer. O Rafael é o cara das obras. Se não fosse o cara das obras, né? Nós temos aí um cara das obras, né? Mas o Rafael porque se não fosse, Curitiba não era escolhida como a cidade mais inteligente do mundo. E com os maiores financiamentos de todos os bancos internacionais da face da Terra. Do Banco China, Rússia, Índia, a Arábia Saudita, que é o BRICS, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, ao Banco Mundial, ao Banco Alemão KfW e à Agência Francesa de Desenvolvimento e ao Fundo Soberano dos Emirados Árabes. Peguei dinheiro de todo mundo por causa da capacidade de investimento de Curitiba. O Eduardo só precisa sorrir, partir para o abraço e ser reeleito para continuar a fazer o bem para Curitiba antes que algum aventureiro ou alguma aventureira tome posse dela. Então, assim, Alfredo, nós temos hoje, de fato, o candidato mais qualificado. É o candidato das pessoas, é humano, ele entende a necessidade. Se você sair com o Rafael em Curitiba, se tiver um coletor de reciclável puxando o seu carrinho, ele vai correr, vai parar e vai abraçar o Rafael e vai dizer da paixão que ele tem pelo Rafael, pelo que o Rafael fez por ele, pela família e pela cidade. E de vez em quando vai se lembrar ainda, chorando, da minha Margarita, que era quem mais gostava
dos muito pobres. Ela dizia: nós só podemos e devemos governar para erguer o povo. Erguer o povo. Para a gente encerrar essa conversa aqui, a aliança principal que se precisa fazer numa eleição política é com o povo, é com o eleitor. Mas alianças políticas são necessárias. Eu queria que cada um de vocês, começando pelo Alfredo aqui, falasse da importância da aliança política, das boas alianças e como isso está se encaminhando agora nessa reta final e antes das convenções. Eu vejo que as alianças são importantes. Agora, acima de tudo, o que você precisa ter é um ponteiro, é um bom candidato. E hoje, o MDB, com o Rafael Greca, com a força do povo, com lideranças que irão apoiar ele, com certeza o levarão ao segundo turno. A minha ideia é que a agricultura regenerativa, essa invenção extraordinária da professora brasileira, radicada no Paraná, professora Maria Ângela Hungria, que esse mês foi considerada pela revista Time uma das 100 personalidades mais influentes do mundo, porque é uma mulher que inventou uma semente que já vai com adubo. Só que o adubo é orgânico. Quando a semente fizer vicejar a planta, não tem dentro essa semente com adubo orgânico, não tem veneno. É uma agricultura regenerativa, é o caminho. Sem destruir a produtividade, sem atrapalhar as 258 cooperativas, fazer esse caminho. Olhar também muito para todas as energias limpas que nós temos. Da água dos nossos rios, das PCHs, das CGHs, das grandes hidrelétricas, da Itaipu que ilumina e move o Brasil, até os ventiladores eólicos, os geradores eólicos, são 70 que vão ter agora em Palmas, que eu ajudei a fazer junto com o governador Ratinho, até os painéis solares e a reciclagem do lixo, chegando até na luta e no interesse pro orgânico, as usinas de biodigestão, os biodigestores, o biodiesel, o biometano, o álcool de milho que a Coamo já está fabricando, o álcool normal que a Copersucar já faz e que, quando eu fiz os primeiros ônibus movidos a álcool em Curitiba, o vice-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore, veio em Curitiba me ver e depois me levaram falar nas universidades americanas e daí começaram lá um programa de álcool de milho que o Paraná já fazia. Então, a gente tem que pensar por nós e para nós. E também o candidato a governador não pode ficar quieto, por exemplo, no caso das tarifas, porque ideologicamente um lado diz que os Estados Unidos têm razão. Também não pode ser um candidato fanático só pelo que o presidente Lula pensa. Nós temos que chegar numa medida de virtude, mas defender o Paraná contra as taxações é a obrigação de todos os candidatos. Aliás, tenho estranhado o silêncio deles. Um só fala que é coisa de virtude do Lula, o outro não diz nada, nada. Nem o juiz, que era para ser um juiz das causas da justiça do povo, falou até hoje sobre as taxações. Olha, nós estamos preparados, o MDB, estruturado para cuidarmos da campanha do Rafael. E a vinda do Solidariedade, aqui na pessoa do Alfredo Kaifer, Do PRD, nessa federação, nos engrandece mais ainda, porque nós começamos o PRD, o Solidariedade, a federação, não é só o Alfredo, não é só Cascavel, é o Paraná inteiro. Se soma um MDB que, às vezes, não está comandando a prefeitura, porque nesses últimos 20 anos, os partidos que governaram o Paraná não eram o MDB. Então, mas hoje nós temos uma militância adormecida, o MDB tem uma chama que ela, para virar uma labareda, é rapidinho.
E na nossa pré-campanha, nós organizamos para que o Rafael visite todo o Paraná. Nós já passamos por aqui em outros momentos, estivemos aqui, por exemplo, no Dia do Trabalhador, no Costelão, lá do asilo, Seminário São José. Seminário São José. O Rafael vem de Foz, foi a Santa Helena, sai de Cascavel, vai a Toledo, vai a Marechal Cândido Rondon. No Boi no Rolete. Semana que vem nós ficamos em Curitiba, porque temos que organizar a nossa convenção. Na semana passada estivemos em Londrina, antes disso em Maringá, já foi para o Sudoeste, andou o Paraná inteiro. Quem conhece o Rafael é o povo da grande Curitiba, onde o Rafael já foi 3 vezes prefeito, o aprova enormemente. As intenções de votos depositadas nas pesquisas para o Rafael na grande Curitiba soma-se a todos os demais candidatos. A hora que o povo do Paraná souber isso no Paraná inteiro, isso não é por acaso. O Rafael tem isso porque ele construiu uma cidade que é diferenciada. Não conheço as capitais do Brasil inteiro. Não tem uma capital tão bonita, tão bem cuidada, tão bem organizada. Tão limpa. Então não é Tão saneada, com 100% de esgoto. Então nós estamos prontos para enfrentarmos essa batalha que vai ser as eleições no primeiro turno, e eu tenho absoluta certeza que o Rafael irá ao segundo turno, e indo ao segundo turno nós vamos ganhar as eleições. Paraná, Podcast Paraná agradece a presença de vocês e daqui a alguns dias nós voltamos a conversar, agora com os candidatos e as coligações e tudo definido. Sucesso e que Deus nos abençoe. E viva o Paraná! Viva o Paraná!